Tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro e ali ponhamos uma cama, e uma mesa e uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali e retirou-se aquele quarto e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: chama essa sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele. Porque lhe disseram: diz-lhe, eis que tu nos tens tratado com todos os desvelos que se há de fazer por ti. Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E disse ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a esse tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concedeu a mulher e deu à luz a um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para o seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço: leva-o a sua mãe. E ele o tomou e o levou a sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou sobre ele a porta, e saiu. E chamou o seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra o homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Então albardou a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus, ao Monte Carmelo, e sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. E agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com o teu marido? Vai bem com o teu filho? E ela disse: vai bem. Chegando ela, pois, aos homens de Deus, ao monte, pegou nos seus pés. Mas chegando Geazi para retirar, disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura. E o Senhor o encobriu e não lhe manifestou. E disse ela: pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não, disse eu. Não me enganastes? E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos, e toma o meu bordão na tua mão, e vai, e se encontras alguém, não o saúdes, e se alguém saudar, não lhe respondas, e põe o meu bordão sobre o seu rosto no rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então a ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou diante deles e pôs o bordão sobre o seu rosto do menino. Porém não havia nele voz nem sentido, e voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe aviso, dizendo: não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele, fechou a porta sobre ele, ambos, e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele a carne do menino e aqueceu. Depois voltou e passou naquela casa de uma parte para outra, e tomou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama essa sunamita. E chamou-a e veio a ele. E disse ele: toma o teu filho. E veio a ela e se prostrou aos seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho e saiu. Amém? Amém. Vamos fazer uma oração de oração comigo? Levanta sua mão comigo. Espírito Santo de Deus, aqui estamos na sua presença nessa noite. Senhor, eu sou grata a Ti, porque até que o Senhor tem nos abençoado, e porque até que o Senhor tem nos guardado. Na Tua presença nessa noite, Espírito Santo, peço que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha ao nosso encontro. Deus de amor e bondade, queremos ouvir a Tua voz, queremos te sentir a Tua presença, Espírito Santo. Venha ao nosso encontro nessa noite, fala aquilo que precisamos ouvir da Tua palavra, Espírito Santo.
nós, teu querer e a tua vontade nessa noite, em nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. A igreja pode se assentar. Aqui é a palavra do Senhor, onde a gente vai conhecer um pouco sobre a história de Sunamita e do seu filho. Onde naquela época Eliseu já tinha se separado de Elias, e ele começou a fazer a obra de Deus, e ele andava por aí, ele vivia fazendo obras. Então Eliseu, ele não parava, ele sempre estava em movimento, ele sempre estava pregando, ele sempre estava fazendo coisas. E a palavra do Senhor de Deus diz que Sunamita já era de idade, e o seu marido também já era de idade, e eles eram ricos naquela época. Eles tinham uma condição muito boa, então nada faltava para eles. E a palavra do Senhor de Deus diz que tinha um horário que toda vez que dava esse horário, a Sunamita saía da sua janela, pegava o seu pão, a sua comida e começava a comer de frente à janela. E ela sempre contemplava aquele profeta andando e vindo, e todo dia naquele horário ele andava e voltava. E ela começou a colocar os seus olhos nesse profeta, e ela começou a analisar que ele não tinha assim um cantinho para ele, que ele sempre estava vindo à cidade, saindo da cidade, que ele não tinha um lugar na cidade. Então ela vai até o seu esposo e ela fala assim: Maria, eu tenho contemplado aquele homem que ele passa
marido: você terás um filho. E ela vai dizer: mas eu sou estéril, não tenho como eu ter um filho, meu marido já é muito velho. E ela vai dizer assim, ele vai dizer assim: mas tu terás um filho. Eu, como profeta, eu vou profetizar que você dará à luz a um menino. E ela vai dizer: não mintas para mim, não mintas para eu que te acolhi, eu te preparei uma cama para você, coloquei uma mesa nesse quarto, e tu vens a mim e começa a mentir para mim que eu vou ter um filho. Tu está brincando com os meus sonhos, tu está brincando com os meus sentimentos. E ele fala assim: você terás um filho. E ela pega assim, desce as escadas meio brava, meio decepcionada, porque há muito tempo ela está tentando um filho e ela não conseguia, que há muitos anos ela queria ter e não podia, e agora ela já estava velha, então como ela ia ter um filho? Então certamente ela pensou que esse profeta de Deus estava brincando com os sentimentos dela, estava dando uma esperança para ela que não existia. Então a Sunamita, ela chorava dia e noite pensando nisso. E a palavra do Senhor de Deus diz que Eliseu termina a sua obra nessa cidade. Ele almoça com ela, ele fala: estou de partida hoje com Geás, mas quando tu precisares de mim, quando tu precisares de uma palavra, vá ao meu encontro, não evites em pedir socorro. E a palavra do Senhor de Deus diz que Eliseu, ele simplesmente pega e vai para a sua cidade. Ele simplesmente volta para a sua cidade e vai fazer as obras em outro lugar. E a palavra do Senhor de Deus diz que quando o sol escurece, quando a chuva cai, o inverno chega, aquela mulher engravida. E a palavra do Senhor de Deus diz que essa mulher, ela concede um filho. E Sulamita tem um filho, então. E ela começa a se encher de alegria, ela começa a entender que Eliseu era realmente o profeta de Deus. E ela dá à luz a um menino. E passa alguns anos, a palavra do Senhor de Deus diz que passa alguns anos. Então o marido de Sulamita trabalhando na horta, carpindo, trabalhando, e seu filho está junto com ele. E a palavra do Senhor de Deus diz que esse menino começa a reclamar de dores no seu corpo. E ele fica: pai, eu estou com uma dor de cabeça. Pai, eu estou com dor nas minhas juntas. Pai, a minha cabeça está doando muito. E o pai desse menino vai falar para um dos seus funcionários, vai dizer assim: leva ele para casa, para que ele descanse, que eu acho que está muito sol. E os outros fazendo mal para ele. Pega essa criança e leva ele para casa. E a palavra do Senhor de Deus diz que era cedo ainda. E esse menino vai para casa e deita na cama. E a Sunamita chega e começa a perguntar: meu filho, o que você está sentindo? Que dores você está sentindo? E ele está falando: até as minhas unhas, mãe, estão doendo. Ele conseguia sentir os seus dedos doendo. Ele falava: parece que quando você encosta no meu corpo, tudo dói. E ela fala assim: deita sobre as minhas pernas. Deita sobre as minhas pernas e descansa a sua cabeça. Deixa eu te fazer uma massagem, deixa eu acalmar o seu corpo, para ver se você melhora. E aquele menino estava decaindo, estava ficando amarelado. E ela fazendo chá, e ela fazendo as coisas que ela sabia fazer na época, e nada curava esse menino. Aí ela vai falar: filho, deita sobre essa cama. Ela vai até o quartinho que ela construiu para Eliseu e coloca o menino sobre a cama de Eliseu que ela tinha comprado para Eliseu na época. E ela fala: deita aqui, deite aqui. E quando eu chegar, eu vou vir ver você, mas descanse um pouco aqui. E a palavra do Senhor diz que ela desce as escadas, e ela começa a fazer chá, ela começa a ver remédio sobre a horta, e ela faz bastante coisa. E a palavra do Senhor de Deus diz que quando começa a chegar tarde, ela sobe até lá em cima. Ela pega aqueles remédios, quando ela vai tocar no seu filho, ela percebe que ele está morto. E ela começa a ver os sentidos dele, vê que ele não está respirando, vê que o coração dele não está batendo. E essa mulher, ela começa a entrar em desespero. E ela entra assim num desespero, porque o único filho que ela sonhava, o único filho que ela tinha, estava morto sobre a sua cama. Então ela fica nervosa, ela tem que agir rápido. Então ela desce totalmente assim, desesperada. E ela pede para uma das suas senhoras que estão ali, ela fala bem assim: não saias dessa casa. Não saia dessa casa. Eu vou a algum lugar e eu já volto. E não suba as escadas e não entre naquele quarto de forma alguma. E se meu marido perguntar sobre mim, diz que eu já volto, que eu não fui muito longe. E essa mulher sai desesperada e ela fala para um dos seus senhores, ela fala assim: traga-me uma jumenta, depressa, traga-me uma jumenta. E aquela mulher está ansiosa porque ela tem pouco tempo e ela tem que ir atrás de Eliseu agora. Ela está indo atrás do profeta que profetizou o filho dela, e ela está indo lá para trazer esse homem. Por que o seu
E ele fala: Eliseu, e Eliseu está ali em obras. Ele diz: Eliseu, aquela sunamita que há muito tempo atrás tu profetizou um filho na vida dela. E Eliseu vai dizer: sei quem é. E ele vai dizer desesperado assim: pois é, parece que o filho dela morreu, parece que ela está chorando muito lá fora. Eu perguntei se estava tudo bem com ela, ela disse que estava, mas ao mesmo tempo ela disse que o filho dela tinha morrido. Eu não estou entendendo aquela mulher e eu não sei o que fazer. E parece que Eliseu pega e tira do seu bolso um pedaço assim de pano. E ele olha sobre aquele pano e ele fala assim para ela: toma, Geazi, leva até a sunamita e fala para ela não cumprimentar ninguém no caminho. Se alguém cumprimentar ela, se alguém falar com ela, manda ela não responder ninguém. E quando ela chegar na casa dela, manda ela colocar esse pano sobre a cabeça do seu filho. E a palavra de Deus diz que Geazi vai até a sunamita e fala assim: sunamita, Eliseu mandou você pegar esse pedaço de pano. Quando você chegar na tua casa, coloque sobre o rosto do seu filho. E quando você colocar sobre o rosto do seu filho, é só esperar, é só esperar. E quando você estiver voltando para sua casa, não cumprimente ninguém, não fale com ninguém e não abre sua boca para nada. Aquela mulher pega aquele pano sobre ela, guarda com ela, sobe em cima da sua mula de volta e começa a voltar para o seu caminho. E as pessoas do caminho, quando ela começa a perguntar: sunamita, está tudo bem? E sunamita não respondia nada. E as pessoas começavam a questionar a sunamita no caminho, olhar a sunamita, e ela não falava nada, porque ela não podia abrir a boca para falar nada. E ela chega na sua casa, sobre as escadas correndo, e ela abre a porta do seu quarto, do quarto onde estava seu filho, e coloca aquele pedaço de pano em cima da cabeça do menino. E ela fica esperando algum resultado, alguma melhora sobre aquele menino. E a palavra de Deus diz que aquele menino não volta à vida, nem sequer se mexe, não há resultado nenhum, nada. Então ela desesperada desce aquelas escadas e ela vai pedir agora a presença de Eliseu sobre aquele quarto. Ela volta lá, pega sua mula, volta no caminho, desesperada, e fala: Geazi, nada aconteceu. O meu filho não voltou à vida, meu filho continua estável, continua vegetando, nada aconteceu. E a palavra de Deus diz que Eliseu vem descendo o morro e vem olhando para ele está descendo o morro e está vendo ela de baixo. Ele está descendo calmamente e ele começa a ver estampado no rosto dela o desespero dela. E ele grita: Geazi, vamos até a casa de sunamita. Diz a ela que eu vou à casa de sunamita. E sunamita vai à frente, começa a preparar a casa porque Eliseu está chegando de volta. Eliseu ele entra na porta da casa dela e ele pergunta: onde está esse menino? E aquela mulher ela vai dizer assim: tu mentiu para mim, Eliseu. Tu disse que eu teria um filho e esse filho seria um homem valoroso, mas agora ele está morto. E aquela mulher ela tem assim um ataque de nervosismo e ela começa a jogar todas as promessas que Eliseu disse para ela sobre Eliseu. E ela começa a dizer: você como profeta tem que se responsabilizar por isso, porque ele está ali, está estendido, nada está acontecendo. Você fez eu caminhar para lá e para cá e nada aconteceu com ele. Aí ele fala: venceu, onde ele está, o menino. E ela vai dizer: o menino está no seu quarto. E Eliseu entra no quarto. E quando a sunamita vai entrar no quarto junto com Eliseu, Eliseu vai empurrar a sunamita para trás e vai dizer: você não pode entrar aqui. E ela vai entrar em mais desespero ainda. Ela vai saber: como que eu não posso entrar no quarto do meu filho? Como que eu não posso entrar no quarto dele? Aí ele disse: você não pode entrar aqui. Somente eu e a presença de quem eu sirvo vai ficar aqui com esse menino. E ela começa a chorar naquelas escadas. E Eliseu fecha a porta na cara de sunamita. E ela fica chorando ali na porta. Ela fica chorando, chorando. E ela não sabe o que está acontecendo. E Eliseu dentro do quarto, ele começa a olhar para o menino. E ele vê que o menino já está morto. Ela vê que aquele menino já está morto. E Eliseu começa a correr pelo quarto. Ele começa a correr para um lado, ele começa a correr pela peça inteirinha. E ele começa a correr, e ele começa a orar ao Senhor. E ele fala: Senhor, o que eu posso fazer por esse menino? E o Senhor vai dizer assim: corre pelo ambiente. Começa a correr pelo ambiente todo. E Eliseu começa a correr pelo ambiente todo. E Eliseu vai dizer: Senhor, o que mais eu faço? Quando você terminar de correr, deite sobre o menino. Aí a palavra
E ele diz sim. Aí ele fala assim, não tem nenhuma unha sua doendo, não tem nenhuma dor nos olhos, não tem nada em ti doendo, porque o Deus que faz milagre, ele faz por completo, e ele não deixa nada de fora. Ele cura o ser humano completo, ele toca em tudo quando ele vai tocar. E o menino diz, não, eu estou até com mais energia do que eu tinha antes. E ele começa, eu pego as mãos dele, começa a ver se as unhas dele estavam amarelas, porque o menino era meio anêmico. E as unhas dele está perfeita. E ele diz, então abre essa porta e vai ter com a sua mãe que te espera. E a palavra do Senhor de Deus diz que aquele menino abre aquela porta. E aquela mulher está pronta para entrar no quarto, está pronta para ver Eliseu e ver como é que está o filho dela. E quando ela vai abrir a porta e o menino abre a porta
Há um preparo para Ele preparar a tua vida. Há um preparo para Ele mudar o teu coração. Há um preparo. E o Senhor diz nessa noite que tudo tem um preparo. E eu e vocês somos vasos. Então Deus Ele está moldando nossos vasos. Nós estamos sempre mudando. Deus sempre está pegando nossos vasos. Deus sempre está passando ali a sua mão, tirando os espinhos do nosso vaso, tirando aquilo que cresce que não é bom. Então Deus Ele sempre está em processo em nossas vidas. Mas que em todo esse processo, mesmo sendo difícil e dolorido, que você venha reconhecer Deus acima de todas as coisas. Que Deus venha estar na sua vida sobre todas as coisas. Que Ele venha ser o único na sua vida. Que Ele venha ser o único fiel na sua vida. Então Deus, Ele é poderoso para fazer tudo. Às vezes a gente pede assim, coisas para Deus, e a gente quer já. Mas a gente receber agora tudo que a gente pediu, aonde será que a gente vai parar? Será que o que a gente pediu também vai acrescentar algo na nossa vida? O Senhor diz também assim para nós que às vezes tu não recebes o que você pede porque pedis mal, pedis coisas mal para você. Às vezes a gente não tem sabedoria de pedir as coisas e a gente não sabe que aquilo vai nos afetar. Mas Deus sabe que se Ele dá aquilo para você, aquilo vai te afetar. Então Ele não dá. Então o Senhor diz, eu não dou porque tu pedis mal. Tu não vê a situação, tu não vê o momento, então tu pedis mal. Então Ele diz assim, sabeis pedir a mim, saber orar a mim, saber colocar as palavras certas na minha presença, saber especificar bem o que você quer. Às vezes a gente abre a nossa boca e a gente fica assim, Senhor, tu sabes o que eu preciso, tu sabes o que eu necessito, então manda para mim. Mas às vezes Deus quer que você detalhe isso na tua vida. O que você realmente precisa, o que você realmente necessita na tua vida, o que você quer que Ele realmente acrescente no teu vaso. Às vezes a gente ora assim, Senhor, acrescenta o meu vaso, acrescenta a minha vida na tua presença, mas o que você quer que Deus acrescente na tua vida espiritual? O que você quer que Deus prepare na tua vida espiritual? Aquela mulher chegou até Eliseu e disse, eu quero que você traga o meu filho de volta à vida, porque ele está morto, eu quero que ele volte à vida. Eliseu podia simplesmente chegar ali e fazer o enterro, porque ele não sabia que ele não ia saber se aquela mulher não dissesse, porque o menino estava estendido na cama. Então há muitas possibilidades. Então é necessário a gente detalhar e saber pedir as coisas certas para Deus. Então o Senhor diz, o que você precisa? A palavra do Senhor de Deus diz que Jesus está andando e ele encontra um cego. E aquele homem vai dizer, Jesus vai perguntar, o que tu queres que eu te faça? Jesus sabia que aquele homem era cego. Jesus sabia que ele queria ser, que ele queria passar a ver. Mas ele vai perguntar, o que tu queres que eu te faça? E aquele homem vai dizer, eu quero enxergar, eu quero voltar a ver. E Jesus fala assim, então passa a ver. Então comece a enxergar. Levanta daí e passa a olhar. E o primeiro, quando os olhos daquele homem abrem, assim, a sua visão abre, o primeiro homem que ele vê na sua vista é Jesus. É a primeira pessoa que ele enxerga é Jesus, porque Jesus acabou de curar os seus olhos. Então a primeira pessoa que ele encontra é Jesus. É o primeiro rosto que ele vê. Então eu imagino que aquele cego nunca esqueceu o primeiro rosto que ele viu. Ele sempre entendeu que aquele homem era Jesus. A gente não tem a oportunidade de olhar o rosto de Jesus.
está aqui, né? Mas hoje Deus preparou todas as coisas, amém? Então nessa noite eu quero que você coloque nas mãos de Deus as suas causas. Quero que você apresente a Deus a sua vida diante de Deus, principalmente, né? A sua vida espiritual, a sua vida com Deus, né? A gente tem muitas causas na nossa vida. A gente tem às vezes problemas em tantos lugares, e fora da igreja, fora daqui da casa. E às vezes a gente se preocupa mais com as coisas terrenas, com as coisas que estão nas nossas vistas ali, do que com o necessário da nossa alma, né? Com o que você precisa de Deus para a sua vida espiritual, né? Então Deus ele fala assim que buscar coisas espirituais acrescenta muito na nossa vida. E cada vez que a gente está sempre ali buscando por Deus, quando a gente está ali sempre no movimento da obra dele, ele vai preparando tudo na nossa vida, tudo na sua ordem, na sua decência, porque Jesus ele é totalmente assim organizado na nossa vida. E quando ele chega na nossa vida, ele também organiza ela. Ele organiza a nossa vida, ele coloca todas as coisas no seu lugarzinho, ele coloca tudo aquilo no seu ambiente certo. Então que você nessa noite, você venha pedir por algo espiritual, que você venha pedir por mais fé, se você sente que você não tem tanta fé, que você venha pedir por mais sabedoria, por mais entendimento, por mais discernimento, que você venha pedir talentos espirituais para usar na vida com Deus, porque a vida com Deus ela não para, a vida com Deus ela sempre está em movimento. Então você precisa de ferramentas para você lutar todos os dias contra as potestades da nossa vida, porque o inimigo ele pede nossas almas todos os dias diante de Deus, né? Ele pede sempre nossas almas ali, ele sempre está tentando te derrubar, ele sempre está tentando te afligir, colocando mágoa, colocando setas, colocando coisas que não agradam a Deus às vezes, colocando tormento nas nossas vidas. E às vezes a gente não tem força para lutar contra esses desejos carnais, contra esses ataques que vêm na nossa vida. Então nessa noite que você venha pedir força para Deus, que você venha pedir ferramentas para Ele te entregar nessa noite, para que Ele venha colocar tudo nas suas mãos, para você venha lutar junto com Deus. E Deus ele não vai te deixar sozinho, de jeito nenhum sozinho em algumas lutas na sua vida. Ele jamais vai te deixar sozinho em momento algum na sua vida. Então que você venha colocar, apresentar tudo nas mãos de Deus nessa noite. Eu vou orar pela vida de cada um aqui. Os irmãos orem uns pelos outros também, pelas suas vidas espirituais, orem por mim também. E vamos orar uns pelos outros aqui. Quem quiser uma oração especial pode vir aqui na frente, eu vou estar orando por você. E Deus ele é aquele que vai interceder por mim e por você aqui nessa noite também. Ele realmente sabe o que você precisa, mas às vezes é necessário que você fale da sua boca o que você precisa. E eu creio que Ele está aqui, Ele está te ouvindo. E eu creio que se você falar com Ele, Ele vai te ouvir, Ele vai te responder. E eu creio que Ele tem coisas para entregar na sua vida nessa noite. Eu creio que Ele tem coisas para entregar também. Então nessa noite que você venha a manter o contato com Deus nessa oração. E eu quero que você profetize na tua vida, profetize na tua vida espiritual. Se alguém falou para você que você não vai conseguir se levantar, se alguém falou para você que você não canta bem, que você não prega bem, que você não sabe dirigir uma obra bem, se alguém questionou o seu trabalho, eu quero que você profetize na sua vida. Eu quero que você profetize no seu vaso. Eu quero que você profetize no seu ministério, no seu ID. Eu quero que você profetize as tuas vitórias espirituais. Que se o inimigo falou que não, nessa noite você vai pisar na cabeça dele, vai dizer que sim, que você tem força para vencer sim, que você vai abrir e vai passar pela porta sim. Amém? Então oramos? Aleluia. Espírito Santo de Deus, aqui estamos na sua presença nessa noite. Deus de amor e bondade, eu apresento os teus filhos na sua presença, Espírito Santo. Deus de amor e bondade, eu peço, papai, que o Senhor venha manifestar a tua glória sobre a vida deles, sobre essa casa, sobre essa igreja. Espírito Santo de Deus, tu és Deus nas nossas vidas. E eu creio que o Senhor está no nosso meio, porque a tua presença está aqui. E eu
fico muito feliz quando venho aqui. Gosto muito de vir aqui. Quero agradecer o convite do pastor, que está me chamando aqui. Quero vir mais vezes. Então, quero agradecer a todos, né, que sempre tratam a gente muito bem quando a gente vem aqui. Sempre amorosos, né? Eu quero agradecer. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus abençoe todos vocês. Que Deus prepare todas as coisas na vida de cada um dos irmãos aqui. Mantenha a sua fé sempre. Mantenha sempre de pé. Que Deus é aquele que vai preparar tudo, que vai organizar tudo. Deus é aquele que vai estar com você em todo o processo. Então, se você chegou aqui meio desanimado, meio abatidinho, não saia assim. Saia olhando para cima, porque Deus ele é maior na tua vida e na minha. Amém? Quero agradecer a minha oportunidade, desejar. Amém? Quero passar para a pastor já. Aleluia. Amém, irmãos? Quantos querem agradecer por essa palavra? Amém? Glória a Deus. Vamos despedir com louvor. Eu primeiro um pedaço de louvor, do voz aí. Pode sentar um pouquinho. Hã? Agora está difícil. Está difícil? Aleluia. Que bênção. Então vamos orar pelo final e pedir para os irmãos, agradecer os irmãos, que os irmãos quiserem fazer campanha nessa semana, a semana da Santa Ceia. Sempre a gente fazer campanha na semana da Santa Ceia de oração todos os dias. Se você não puder estar aqui na igreja, você quiser estar na sua casa, a gente vai estar em campanha essa semana também. Uma outra semana também tivemos, mas vamos continuar. E na terça-feira a gente vai estar orando lá na casa do irmão Ivan e da irmã André. Tudo bem? A partir das 8h30. Deus abençoe as irmãs que acompanharam, a pregadora, em nome de vocês, tá? Vamos dar a bênção apostólica então. O amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo repouse em cada coração, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe a todos, muito obrigado. Até a próxima. Amém?